Pode Futucar, experiência ampliada de leitura, encontro com autores da editora Futuca Cuca em podcast. Bem-vindos ao episódio 2 do Pode Futucar. Hoje, a editora Futuca Cuca orgulhosamente reúne os seus autores, Thaisa Moreira, do livro O Céu de Alice, e Vitório Tibiriçá, autor do livro Tenório, a Cidade Flutuante. Junto com eles estão os convidados Fernanda Vaz, psicóloga clínica e escolar, e Sávio Moll, ator, diretor e professor de teatro. Hoje o tema vai ser vulnerabilidade e protagonismo. Tem idade? Por que a gente está fazendo esse encontro, né? O livro O Céu de Alice, que está aqui, ele apresenta um adolescente com seus dilemas e poeticamente são representados com os movimentos do céu. E também o livro Tenório, a Cidade Flutuante tem um protagonista que também tem os seus dilemas, só que em situações completamente diferentes. Já não é um adolescente, já tem escolhas profissionais que já foram feitas ou deixadas de fazer. E justamente esse tema, protagonismo e vulnerabilidade, são temas que se encontram. Claro que tem coisas que o livro de Alice extrapola, tem outras coisas que o livro de Tenório também extrapola. Só que esses dois temas são muito importantes porque têm a ver com o entorno dos leitores. Os leitores do livro de Alice, do Céu de Alice, e os leitores do livro do Tenório e a Cidade Flutuante, eles ganham uma identificação a partir desses dilemas que são vividos e que a gente vai conversar aqui. Então, para começar, eu vou convidar os autores, Vitório e Thaisa, para falar um pouco desses personagens e das inspirações e como esses personagens se aproximam da vida real. Então, eu queria que eles se apresentassem e falassem desses personagens que eles construíram. Obrigado, Fabiana. O meu nome é Vitório, né? Sou escritor do livro, né? Tenório, a Cidade Flutuante. Sou escritor iniciante, né? E é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre o livro. Quanto à construção dos personagens, assim, eu sempre vejo o personagem como uma pessoa, né? Inicialmente como uma pessoa que eu conheço. Seja uma pessoa próxima, uma pessoa distante. E com o passar da escrita, da criação, esse personagem vai ganhando uma vida própria, né? Então você pensa numa pessoa e essa pessoa vai se transformando com o enredo da história, né? Então a construção é muito inspirada dessa forma, né? Mas quando você coloca isso na escrita, parece que ele ganha vida. Cada personagem ganha uma vida. Enfim, parece que não é nem você que está escrevendo, né? Ele vai ganhando a vida e você vai respondendo aquilo, entendeu? Então, assim, não existe uma fórmula, né, para você construir o personagem. Eu acho que outros escritores podem pensar em influências de outros personagens, de outros livros, de filme também, né? Enfim, mas sempre o personagem tem um fundo, né, um começo de uma pessoa real. E Thaisa, como nasceu Alice? Primeiro me apresentar, eu sou Thaisa Moreira, e meu primeiro livro, O Céu de Alice, e na questão dos personagens, a inspiração, assim como o Tenório falou, basicamente tem a ver com a minha filha, com os colegas da minha filha, quando ela era adolescente, ela agora já tem 20 anos, mas na época eu tinha muito contato com adolescente e ainda com a adolescente que todos nós temos e que eu ainda tenho dentro de mim. Então, realmente foi inspirado em adolescentes que eu conheci, mas também tem a minha
imaginação, a minha forma de colocar aquilo no papel e que, como o Tenório falou, eu também experimentei ao escrever. A própria história vai pedindo aquilo, né? A própria personagem vai se mostrando, vai aparecendo. Então, foi dessa forma. E com todas as vulnerabilidades que o adolescente apresenta. Thaisa, você já está me confundindo com o personagem, né? Vitório. Vitório e Tenório. Tenório, tá aqui no livro, Vitório tá aqui. Rima. Eu que também faço poesia, que tem no livro. Pois é. Então, eu já fui pela rima. Pois é, os personagens ganham vida, né? Literalmente. Sim. Vitório, autor do livro de Tenório e a Cidade Flutuante. Apresente um pouco o seu livro, conte um pouco como é o livro. Bem, o livro trata de uma história dentro de um contexto de uma política de uma cidade do interior, de um estado, e fala muito do cotidiano da política, mas traz um romance, né, dentro daquele cotidiano, né? O personagem principal é uma pessoa visionária, ele, assim, tipo, ele não funciona muito de uma forma dentro da caixinha, né? Ele é um pouco diferente. E de uma forma inusitada, ele vai entrando no livro na política, né? E por algumas razões bem inusitadas, ele acaba sendo prefeito de uma cidade, né? Então, a partir disso, ele traz toda a sua personalidade para aquela administração, né? O livro é bem interessante porque ele é muito fluido, né? A linguagem é muito fácil. Como hoje os adolescentes querem coisas mais dinâmicas, né? Ele tem esse dinamismo, né, das séries, né? E sempre tem uma coisa que vai se transformando, como se fosse cena dos próximos capítulos, né? Então, assim, e traz uma mensagem, né? Traz a mensagem do protagonismo, né? Que é o tema que a gente vai falar aqui agora. Fala um pouco sobre vulnerabilidade, o personagem principal, em alguns momentos, ele tem alguns dilemas dele, né? Enfim, é uma boa leitura. Não é porque eu sou o escritor, não, mas eu recomendo. É uma boa leitura. Ele pode falar, porque realmente é uma boa leitura, vale demais. E agora a gente vai até aproveitar a presença dos nossos convidados aqui, porque o tema protagonismo tem tudo a ver com o teatro e tem a ver também com a escola. No livro O Céu de Alice, a escola é o grande cenário onde a história acontece, mas o próprio debate político também pode acontecer na escola. Então, o fato da psicóloga Fernanda Vaz estar aqui vai nos ajudar a entender esse papel da escola nesse protagonismo dos alunos e também dos professores, de todas as pessoas que participam do processo, né? Participam nas histórias que a gente está relatando aqui, mas participam na vida real também. E em seguida, Sávio também vai falar, colocando um pouco de teatro nessa história. Boa noite, obrigada, Fábio, por esse convite. Muito legal estar aqui com vocês. Já estou até com vontade de escrever um livro. Tá vendo? Muito bacana. Enfim, quando a gente fala sobre bullying, sobre vulnerabilidade, conflito, escutando todo o enredo, tanto de Tenório quanto de Alice, né? Na adolescência, esse é o tema muito comum. Quando a gente percebe que eles estão aprendendo a lidar com seus sentimentos, suas emoções, estando ali uns com os outros, então começam a surgir muitos conflitos. Muitas vezes os adolescentes não conseguem lidar com esses conflitos e aí surge a questão do bullying. Quando a gente pensa no protagonismo e pensa nos adolescentes que
são vítimas de bullying, a gente entende que muitas vezes são pessoas com uma baixa autoestima, pessoas que estão tentando se encontrar dentro de um processo que é muito custoso, né? A adolescência por si só, eu costumo dizer que ela é difícil. Tem muitos indivíduos que passam por ela de uma forma tranquila, mas mesmo assim tem as próprias dificuldades físicas, biológicas. Então, para construir esse protagonismo, né, junto com esse adolescente, até com a própria criança, é muito importante que a escola desenvolva projetos socioemocionais, que a escola tenha dentro do seu currículo questões de inteligência emocional. Hoje muitas escolas têm programas de inteligência emocional. Quando a escola, inclusive, adota livros, acredito até como o Céu de Alice, para trabalhar, é muito interessante porque você vê uma personagem como Alice, que é uma menina super sensível, uma menina que escreve poesias e que nos dias de hoje não é muito comum você ver adolescentes assim. Hoje os adolescentes estão muito nas telas e vivendo outras realidades. Então, adolescentes mais sensíveis geralmente ocupam um papel de fragilidade. Então, é muito importante que a escola fortaleça esse indivíduo, trazendo arte para dentro da escola, trazendo elementos que ele veja que, opa, eu tenho um lugar aqui dentro, né? Eu posso ser quem eu sou, sabe? Eu acho que esse é o caminho. Pronto. Dentro desse protagonismo que a escola pode trazer, o teatro é uma dessas atividades que pode ajudar nessa construção do protagonismo. Eu queria que Sávio falasse com a gente sobre isso, como o teatro ajuda nesse processo educacional e de formação também das crianças e adolescentes. Olá a todos, olá Fabiana, olá Thaisa, olá Fernanda, olá Vitório. Vitório, não tem nome. É um prazer estar aqui no Pode Futucar, então podemos começar, né? Quer dizer, já começou. Vamos falar sobre isso, muito bom ouvir vocês, antes de mais nada, a apresentação de vocês, dos livros. No Céu de Alice, tive o prazer de participar também, depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas sobre o teatro, né, a provocação que Fabiana faz sobre o teatro dentro desse papel do protagonismo, eu tenho a minha experiência pessoal com o teatro. O teatro, eu posso dizer que o teatro ele tem um papel fundamental na minha vida, porque eu tive um episódio de não vir bem na escola, na adolescência. Me identifico muito com o que a Fernanda disse, né, que o adolescente, coitado de nós, né, a gente precisa passar por um momento difícil que é a adolescência, a gente sair do universo de onde a gente vem, da família que vem, ou da condição que a gente vem, e começa a entrar num grupo, precisa se afirmar, se conhecer, e muitas vezes a gente se afirma no colega, ou nos colegas, ou nas qualidades que estão em moda, e às vezes isso não bate com a nossa percepção, e vai trazendo, às vezes, essa sensibilidade, como a Fernanda disse, trazendo o personagem da Alice, que não é reconhecido, então não se reconhece, e o que eu faço com esse lugar dentro de mim, né? E, enfim, dentro da minha história, voltando, eu comecei a sinalizar dificuldades nos estudos, e quinta série, que hoje é sexto ano, mas era quinta, sexta, sétima, oitava, né, que era o nosso ginásio,
Então, aí eu fui mal, ia ficando em recuperação, ia piorando, vivência de bullying com certos grupos, vivências boas com outros grupos, paixões, namoros ou não namoros, todo esse contexto que acontece, até que na 8ª série, o último ano do ginásio, o 9º ano atual e a 8ª série nossa, eu perdi o ano completamente. E aquilo foi um baque na estima, né, que já não vinha bem, obviamente, e sem ter até a consciência disso. Então, quando eu mudei de escola para repetir a 8ª série, tinha um curso de teatro, e eu comecei a fazer, e foi ali que eu me reconheci, e ali eu fui vendo qualidades, qualidades engraçadas, qualidades na interpretação, e aí as pessoas, que legal, e como isso ia me reconstruindo num lugar onde eu estava me reconhecendo, e com isso poder firmar qualidades minhas e o meu protagonismo, né, da minha vida. Então, o teatro, eu acho que ele tem, assim como as artes em geral, eu acho que ele tem a qualidade de trazer para a gente a possibilidade da gente se afirmar, se reconhecer, se reconectar conosco mesmo, para a gente poder trazer o nosso protagonismo, muitas vezes na nossa vida, nesse outro lado da moeda, né, que a gente às vezes fica vulnerável. Então, para mim, eu acredito que para muita gente também, o teatro, ele é uma possibilidade muito interessante, mesmo que você não venha ser ator, os adolescentes poderem ter o exercício do teatro, é uma possibilidade muito rica que só vai contribuir para a formação do indivíduo. Eu vou pegar até esse gancho maravilhoso que você deixou, porque o teatro realmente, mesmo para quem não é ator, para professores, para pessoas que trabalham com o público, ele é excelente, ele ajuda muito. E o Sávio, ele escreveu a peça que tem no livro Céu de Alice. Então, Thaisa está aqui, ela pode falar como é uma honra ter um capítulo escrito por um ator tão consagrado quanto o Sávio Mol. Ator, professor, diretor de teatro. Isso. Eu adorei o que ele falou, porque cada vez mais eu faço assim, nossa, como eu acertei em colocar teatro, poesia, isso tudo no meu livro. E sabe, foi muito importante, né, Fábio? Continua sendo, tanto que ele está aqui. Isso, porque quando a história surgiu e eu tinha poesias já feitas, por que não colocar no livro as poesias, né? Porque, como a Fernanda... Não posso errar, não. Eu até fazer uma brincadeira. Pode me chamar de Alice. Pode me chamar de Alice. Te adorei. Então, voltando. Então, por que não colocar as poesias, né? E aí, o teatro surgiu de forma natural, porque quando eu falei de mitologia, eu lembrei que todas as vezes que se falava em mitologia, por exemplo, Júlia, minha filha, quando ela falou de mitologia, foi proposto uma peça. Eu me lembro que eu fiz também e tinha uma peça, né? E os gregos, falar de teatro e não falar da Grécia. Então, e aí Sávio, como eu já o conhecia, e aí eu mandei o e-mail e aí topa. E aí ele topou e foi uma felicidade, porque um diretor, um professor de teatro e um ator consagrado da série DPA, né, Detetives do Prédio Azul. Então foi muito bom a presença dele. E a peça, Fábio, sem querer te cortar, a peça tem tudo a ver com o que está sendo falado na história. Com certeza. Né? Com essa. E é uma peça
que baseada num pedaço da mitologia, né? Ou seja, construída em cima de uma história da mitologia com uma linguagem bem jovial, bem moderna e bem teatral e bem divertida. Com certeza. Também. Aí é que dá para ver como o livro voa, porque a peça teatral, o leitor pode também viver a peça que os personagens estão vivendo. Então é uma coisa que realmente salta do livro. Vai, tipo assim, você está vendo aquela experiência sendo vivida pelos personagens e os leitores também podem viver. E os pais e também os professores podem usar essa ferramenta. E aí, falando um pouco mais, e depois eu vou até falar com o Vitório também para poder falar. O Sávio, ele participou do book trailer do livro Tenório e a Cidade Flutuante. Você vê que os encontros dos autores acontecem muito, né? Então, a gente tem falado muito de Alice ser utilizado no espaço escolar, mas o livro Tenório e a Cidade Flutuante também tem muito espaço para isso, porque ele tem condições de abrir um espaço para um debate não partidário, de formação de cidadania, de protagonismo dos cidadãos, falar de democracia. Então, é um livro extremamente poderoso. Então, Vitório me pediu a palavra. É o que, Vitório, que você vai falar agora? Então, assim, eu estou curioso. Eu queria saber quando é que a peça vai ser encenada. E queria saber se eu poderia ter um papelzinho também, né? Tomara que muito em breve, né, sabe? Porque sabe, eu adoro teatro. E minha filha, meus dois filhos fizeram teatro. Hoje não estão fazendo, mas eu vejo o desenvolvimento dele com relação à arte, né? A expressão, né? A autoafirmação. Eu sempre disse ao professor de teatro, Iocaã, não sei se você conhece, daqui de Salvador. Não conhece, não? Então, eu sempre falo para ele que o teatro traz muito isso, né? Traz aquele espaço coletivo, o espaço da democracia, onde a pessoa vê o diferente e trabalha com o diferente, né? Com as diferenças, num ambiente bem interessante para trabalhar. Então, assim, essa experiência que eles tiveram foi uma das melhores experiências que tiveram na escola, né? Até hoje. Pois é. Então, vocês vejam que o livro voa, dá para integrar várias ferramentas e não por acaso Sávio está participando desse projeto, né? E a questão também são 2 romances. E o romance, para ele virar uma interpretação, ele é bem interessante, porque ele tem personagem, ele tem cenário, ele tem tempo, ele tem outras pessoas que interagem. Então, é por isso que muitos livros viram filmes, viram o roteiro, ele se adapta a outros formatos. Então, é muito importante até quando o leitor está começando a ser construído, ele começar a ver que tem várias formas de dialogar com esse livro. Então, é uma experiência que sempre pode ser ampliada. E aí agora, para a gente trazer de novo Fernanda para a nossa roda, né? A gente vai falar um pouco de vulnerabilidade, falar um pouco mais, né? Porque é muito interessante. Alice, ela tem os dilemas de adolescente e o Tenório também tem dilemas, apesar de ser adulto. Então eu pergunto para a Fernanda, para ela poder explicar para a gente como que pessoas com contextos tão diferentes e situações tão diferentes, também idades, fases e tudo, podem passar por vulnerabilidade. Como é que a vulnerabilidade digamos assim, chega para todas as pessoas, que até foi o tema que a gente trouxe, né? O protagonismo e a vulnerabilidade, se tem idade, né? Então, Fernanda, por favor, fale com a gente sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não tem idade. Acho que a gente começar falando um pouquinho sobre isso, porque
todos nós somos sujeitos vulneráveis e eu acho que a vulnerabilidade ela é muito importante para a gente evoluir. Quando a gente não conta com essa vulnerabilidade, que graça tem a vida? Porque estagnamos e não buscamos coisas novas. Só que a vulnerabilidade para uns vem também cheia de muitos processos psíquicos. Tem muitos indivíduos que não conseguem lidar com o estar vulnerável. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, em adultos que passam por situações semelhantes a adolescentes, a até mesmo crianças. Por quê? Porque todos nós somos diferentes e às vezes a vida como ela se apresenta para um jovem, adolescente, classe média alta, é muito diferente como ela vai se apresentar para um jovem adolescente de uma classe mais baixa. Então, os momentos de vida, as dinâmicas, acabam interferindo muito nesse processo do que vai ser uma vulnerabilidade para um e para o outro. E quando a gente acolhe a nossa vulnerabilidade, entende que isso faz parte, acho que a gente acaba trazendo mais leveza e não sofrendo tanto diante dela, né? E aí, puxando um pouco para o teatro, que a gente estava falando antes, o teatro traz muito essa possibilidade de trabalhar a vulnerabilidade, porque eu falo que o teatro por si só é um processo de terapia. À medida que o ator, se depara ali com diversos papéis, personagens, e que ele precisa realmente entrar naquele papel, entrar naquele personagem, com certeza ele vai se deparar com características que às vezes, esse personagem, a forma dele lidar com isso, vai me ajudar a lidar com tal situação da minha vida, né? Então, eu acho que o ator, ele está sempre em vulnerabilidade, porque se ele não está em vulnerabilidade, acho que ele não consegue entrar tanto realmente para pegar aquele papel e dar vida àquele personagem, né? Então, acho que vulnerabilidade é um processo presente na vida de todos nós, né? O que muda é como nós lidamos com a vulnerabilidade de cada um. Ai, gente, que interessante, né? Aí a gente começa a entender a vulnerabilidade de Tenório, entende também a vulnerabilidade de Alice e de todos nós, né? Eu gostei disso que você falou, da gente acolher a nossa própria vulnerabilidade. Aí eu vou trazer uma pergunta para todo mundo responder, inclusive Sávio, que é o seguinte: nas duas histórias, as pessoas que estão no entorno, elas são muito importantes nas tomadas de decisão. Então, são os pais, são os amigos, são a própria sociedade. Então, tudo que pode acontecer, as pessoas que estão em volta, elas acabam interferindo, ajudando, até atrapalhando também nas decisões. Então, de que forma a gente pode melhorar a qualidade e o reconhecimento dessa influência? Então, eu queria que todo mundo falasse um pouquinho dessa experiência que a gente também vive. Os personagens vivem, a gente também. No caso de Alice, eu vou só dar no caso de Alice, como é uma adolescente, ela está numa idade, né, que o outro da mesma idade, da mesma faixa, é muito importante nas tomadas de decisão e na forma de ver o mundo. Naturalmente, a Fernanda pode falar isso melhor do que eu, mas naturalmente a gente afasta um pouco os pais para poder se identificar, se descobrir, se observar no outro coisas que você tem, coisas que você não tem. Então, o livro fala muito sobre isso, sobre essa interação entre adolescentes, a maior parte na escola, mas eu fiz questão de frisar bem subliminarmente que o foco são os coleguinhas. Os pais, a presença dos pais está sempre ali.
é muito importante porque ela volta para casa, ela sempre está em casa, a Alice. E então a ideia é essa, né? De que os pais têm que estar sempre presentes, observando se mudou o cabelo, se não mudou. É tudo uma questão de presença. É uma presença, ausência simultaneamente, Isso. né? Acho que para o adolescente, assim, nós somos pessoas, indivíduos que dependemos do outro para a gente existir, né? A gente fala muito isso lá na teoria da psicanálise, que nos primeiros anos de vida mesmo do indivíduo, o outro é fundamental, porque nós nascemos para morrer. Então é o outro que, opa, deixa eu dar comida, opa, deixa eu trocar a fralda, deixa eu ver aqui se tá com febre, se tá com dor. Se não tiver o outro, não vai dar nada, porque a gente vai ficar ali chorando, bebê, né? Não vai saber fazer nada. Então, e à medida que crescemos, a gente vai separando desse outro. E é muito importante que a gente, de fato, se separe desse outro. Porque se a gente não se separa e se esse outro cola na gente, aí se cria uma relação que não é uma relação bacana, né? E quando você traz a questão de Alice, que ela no processo dela de adolescência, ela tá ali mais com os pares, o que é algo natural e é importante que de fato esteja, mas quando essa família cria esse terreno seguro, essa base sólida, ela entende que, opa, eu tenho meus coleguinhas, eu vou vivenciar minhas situações, mas eu tenho esse porto para voltar, eu tenho essas pessoas para contar, para falar, que é muito diferente às vezes do que acontece atualmente, né, que as famílias acabam terceirizando muito todos os seus processos e o jovem fica meio que perdido mesmo, para onde eu vou voltar. E aí vem um pouco desse processo da adolescência tardia, que é um pouco que acontece com o personagem de Tenório, né, enfim, eu acho que acabei voando um pouco da pergunta, mas peguei um gancho de Não, foi saída. excelente. E Vitório, que é o autor de Tenório, ele é psicólogo. Então ele pode até falar com bastante propriedade também. Então, já que não tem jeito, né? Com relação, eu vou falar com relação, não com relação ao Tenório, por enquanto, né? Eu vejo hoje, assim, um contexto que está um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem a questão digital, né? No meio disso tudo, né? Então, assim, a família, eu acho que hoje tem que estar talvez mais qualificada para lidar com algumas situações novas, né? E, de certa forma, para não perder aquele adolescente. Claro que ele precisa de autonomia, mas ele precisa também de referências, né? Ele tem um processo que ele constrói de identidade, que tem um pé na família, um pé fora da família, com os grupos, mas, assim, existe essa preocupação hoje com as telas, com o mundo digital, que pega os adolescentes, mas pega também os pais, né? E esse diálogo dentro da família está cada vez ficando menor, né? As famílias hoje não têm tanto tempo assim para, por exemplo, de vez em quando eu faço em casa uma experiência. De noite eu desligo a televisão, desligo tudo e vamos lá. Hoje é sem televisão, sem nada. E o ambiente se transforma. Coisas novas aparecem, diálogos aparecem, entendeu? Então, acho que a família em si, para conseguir ter uma influência, claro que positiva na vida, né, do adolescente que está em processo de construção de identidade também, ela precisa também pensar na sua dinâmica interna, né, diante dessas nossas mudanças aí da modernidade, né? Tenório, você quer que eu fale com nós também? Tenório está um pouco distante, né? Ainda não tinha rede social, né, na época de Tenório. Mas Tenório, ele de certa forma, ele tinha um mundo próprio, mas ele queria mostrar aquele mundo para a família. Ele queria dizer, olha, eu posso fazer. Ele tinha uma referência na família. E tinha, no caso, o avô dele, que ele se identificou bastante,
E ele parecia que na vida dele o avô botava ele para cima, né? Dizia, tem hora você pode, vai que você pode. E a família era um pouco cautelosa, né? Os pais mais cautelosos. Então ele, de certa forma, ele usou a energia muito do avô para ir para frente, né? E a relação que ele tinha com a família era mais de mostrar, olha, eu posso fazer, entendeu? Claro que com o decorrer do livro essa relação vai mudando, né? Mas, enfim, a relação inicialmente era um pouco reativa, né? Com relação aos pais, porque ele está naquela adolescência tardia, né? Assim, sem uma definição para si mesmo, né? Tanto assim, de trabalho, de posicionamento dentro da vida, que ele inicialmente estava fazendo as coisas por reação, né? Mas... Uma coisa muito bonita que tem no livro Tenório é exatamente acompanhar a evolução do personagem. O personagem vai se transformando na medida que as coisas vão acontecendo na vida dele. Então, isso que Vitória acabou de falar, de que, olha, eu posso fazer isso, ele provar para a família, no momento que ele foi se sentindo mais seguro, a relação dele foi se transformando. Ele foi se transformando perante a família, que também mudou com ele, e ele próprio você acompanha, você vê que ele vai ganhando maturidade. Então, assim, é muito interessante como em um livro você consegue identificar tantos elementos e elementos da vida real. Então, assim, sabe, a gente não esqueceu de você, não. Fale também dessa influência das pessoas no entorno. Pois é, vocês já falaram tantas coisas legais aí e importantes, né? Porque o ser humano, né? Ele é um ser social, né? Estou até lembrando aqui que quando veio o tema, Fabiana, você colocando, eu agora, por exemplo, estou estudando um personagem que não vou falar muito, porque para não dar spoiler e tal, mas ele passa por decisões e situações que são extremamente ditadas pela sociedade que ele vivia na época, a cultura daquele momento, daquele local. E isso influi nas decisões desse indivíduo, para bem e para mal. Então, a gente está vivendo, para a gente trazer a conversa para os dias de hoje, como adorei o que o Vitório disse sobre uma mudança de atitude da família, o que pode despertar. Eu acho que o nosso olhar hoje, né, como adultos de hoje, que já fomos adolescentes, e sabemos que é uma fase tão maravilhosa, de tantas descobertas, de tantas alegrias e de muitos sofrimentos também, porque a gente lida com todos os aspectos do nosso ser, né? E as vulnerabilidades também estão presentes nisso. Então, tem as alegrias e tem as vulnerabilidades. Essa palavra é feia. Eu acho que essa que talvez seja uma questão que mais me interessou da gente estar discutindo no dia de hoje, é como os adultos vão lidar com um mundo que já está bastante diferente de quando nós éramos adolescentes, né? Então, essa realidade virtual que o Vitório bem trouxe, que dentro de casa a criança se em si mesma dentro de uma tela de celular e pode ir para lugares interessantes, descobertas fantásticas e lugares dramáticos. E a gente tem visto também coisas muito sérias e muito tristes. Uma vulnerabilidade muito grande. Muito grande. Está longe dos olhos de todos. Porque se não tem um autoconhecimento, não tem segurança, todas as influências que não são positivas são prato cheio para trazer malefícios. Né? Então, o papel da família, dos amigos, das atividades que trazem essa autoafirmação é muito importante, né? Porque nós, como seres sociais, né, nós somos um terreno fértil para
muitas possibilidades. Então, dentro desse sentido, que o olhar dos pais é importante, no momento em que ganhar vida, ganhar o seu salário para pagar os boletos no fim do mês, deixa a gente cada vez mais acelerado. É um mundo acelerado, é um mundo que o digital nos acelera, a gente fica com dificuldades até, penso eu, que um adolescente hoje que vai sendo habituado a estar cada hora no momento, está olhando aqui, já conversa com o outro a conversa não acabou, não deu um tchau, mas já está ali na outra conversa, volta para cá, vai para lá. Isso é uma condição e uma realidade do mundo de hoje que nós não vivemos na nossa adolescência. E a gente, assim, como é importante poder os adultos voltarem os olhares e falar, peraí, vamos dar um freio na inércia do dia a dia, né, porque a inércia nos toma, muitas vezes a inércia no sentido de continuidade de uma coisa que já está estabelecida, que a inércia pode ser você não fazer nada, e a inércia pode ser você manter o que já está sem crítica, sem olhar. Então, dentro desse sentido, quando o Vitório fala, a gente desligou a televisão um dia, olha, abriu espaço para tantas coisas, uma conversa, um jogo, um jogo, um carteado, ou qualquer coisa que possa crescer ali dentro da família, um espaço para aquele momento, para a gente respirar, porque nós temos o nosso ritmo, e o mundo implica um ritmo atual que não necessariamente é o ritmo que nós temos que embarcar, mas é muito fácil embarcar. E, então, nesse sentido que eu acho legal essa conversa vir para estarmos todos, né? Porque até o adulto é vulnerável e pode não estar atento à sua vulnerabilidade. Yes! E olha a responsabilidade dos escritores, dos atores e até das editoras também, da editora no caso, para poder dar vida para livros, que é uma forma de trazer reflexões, trazer uma vida presente, uma vida onde a gente reflete, onde não há tanta aceleração. O livro ele tem um tempo que é menos acelerado. Então, esse contato com a escrita, com a leitura, ela é fundamental para a gente até interagir e ter mais presença. E aí se proteger mais, se conhecer mais também. E ter o espaço da empatia, né, Fabiana? O espaço da empatia, da gente se identificar com coisas, se identificar com a história, se emocionar. Sim. Você estava falando do livro do Tenório, escrito pelo Vitório, que traz uma oportunidade excelente, ao meu ver, para debates com os adolescentes de hoje, provavelmente, imagino, mais até do segundo grau, porque a política, ela é um elemento, por exemplo, na minha adolescência, até em função do meu quadro social, né, meus pais nunca foram muito ligados à política, então a política para mim era nada. E então você vai vendo, então hoje a política está muito mais presente no dia a dia, e de uma forma muito nociva também, né? Quando a gente vê o uso do digital de forma duvidosa, para usar de eufemismo, a gente vicia o olhar do que é a política num lugar muito perigoso. E como é importante, até para a nossa cidadania, como você também já trouxe, Fabiana, nós estarmos atentos, poder ter um estímulo para pensar de forma apartidária, mas para entender que a política está em tudo. Sim. Né? E a política é muito importante porque o nosso relacionamento dentro do nosso
condomínio, quem mora em prédio ou condomínio de casas, ele já é uma política. Mesmo que você não interaja, você não faz uma política. Isto é política, e tudo é política. Né? Então, se a gente tem a possibilidade de utilizar o livro, né, Tenório e a Cidade Flutuante, para instigar essa conversa, de instigar a possibilidade de levar à frente uma discussão, um olhar crítico, uma criação de valores, né, que a gente está falando, e esses valores, eles não estão só na política, a gente está falando da vulnerabilidade, do encontro, da empatia de um indivíduo adolescente com o grupo dele. Nós vamos lidar com valores o tempo todo. Quais são os valores que eu trago da minha casa, o que aquilo ali bate de encontro, ou aquele é diferente, mas eu gosto. São críticas, lugares que nós podemos, né, como ser humano, crescer. Então, eu achei muito interessante da gente poder falar dessa possibilidade do uso do livro nas escolas. Sim, sim. Né, e aproveitar o Pode Futucar para futucar as escolas. Sim. Os diretores, os pedagogos, porque eu vejo tanto no livro do Vitório como no livro da Thaisa, possibilidades muito interessantes desses trabalhos serem levados para a gente quebrar um pouco o universo digital que nos domina e ao mesmo tempo nos atropela, e a gente também tem que lidar com ele. Não estou falando mal, a gente tem que usufruir, mas a gente tem que ter escolhas também. Sim. E então fiquei querendo eu provocar os diretores de escola para que a gente possa levar isso à frente. Para ajudar nessa provocação, vou trazer até Vitória e Fernanda para isso, porque você trouxe muito bem valores que, no caso, na política, a gente tem que encontrar as pessoas que representam esses valores, né? Então, essa coisa tá na hora de relacionar esses valores, está ficando complicado, está gerando conflitos além dos normais. E estamos vivendo uma época estranha, onde, ao invés da gente entender como funciona, a gente está querendo ter razão ou brigar, ou obrigar o outro a pensar exatamente como a gente pensa, e faz blocos de pensamento, tipo, você só pode pensar de acordo com esse bloco ou de acordo com aquele bloco. E eu queria trazer Vitória e Fernanda para falar um pouco sobre esse debate, como que a gente retoma um debate de alto nível sobre a nossa cidadania e sobre a democracia. Porque o livro Tenório e a Cidade Flutuante, ele ensina muito do processo democrático, mas ele traz, através do humor também, como isso pode ser distorcido. Então, os dois, por favor, comentem sobre esses conflitos que são gerados a partir da política. Bom, eu vejo muito que atualmente há uma grande dificuldade para as escolas tratar de política, porque como as discussões estão muito calorosas, né, atualmente, acaba tomando um caráter que, assim, é como sabe, né? Como Sábio trouxe. Falar sobre política, falar sobre vida, falar sobre nossas relações, né? Estar na vida estar tratando de política, mas acabam que essas discussões tomam sempre um lado. Então, está se falando da direita, está se falando da esquerda. Eu acho que é muito importante que a escola traga para o palco o que é realmente a democracia, a importância da democracia, a importância da liberdade de expressão, a importância de cada um ter a sua opinião. E isso, claro, trazendo um pouco para o nosso tema, é trabalhar protagonismo, né? Trabalhar protagonismo. Então, na medida em que a escola trabalha a autonomia desse estudante e cria projetos em que esses estudantes sejam vistos, sejam escutados, assim,
A escola precisa realmente se atualizar nessas perspectivas. A gente ainda tem uma escola muito tradicional, uma escola que, nossa, recentemente eu vi um vídeo em que, assim, a dinâmica de sala de aula de 50, 60 anos atrás é muito semelhante à dinâmica da sala de aula dos dias de hoje. O que muda são as tecnologias, porque antes era o quadro de giz, agora tem os projetores e as lousas com piloto, mas assim, é a mesma formatação, né? Então, que as escolas consigam, através dos projetos, incluir esses debates, para trazer esses debates, né, para dentro da escola. Acho que isso é muito importante. Vitória. Jogar a bola para mim, né? Enfim, eu penso que hoje em dia as pessoas incorporam a política como se fosse parte de si mesma, né? A pessoa não discute a política, a pessoa é a política. Então, quando você vai discutir com a pessoa, se você discordar, você está discordando da personalidade da pessoa, não da política. Então, essa incorporação, né? Essa coisa que ela colocou para dentro, como se fosse dela, né? Ela defende a todo custo. Mesmo não sendo uma defesa razoável, né? Nem lógica, ela defende. Eu não estou falando de um lado só, né? Dos vários lados da política. Né? Eu não estou dizendo que A defende mais do que B, mas enfim, as pessoas incorporam ao ponto de trazer para o extremo, né? Ou aceitar o extremo, né? Eu acho assim que a gente precisa claro que política é salutar, conversar sobre política. Hoje em dia é aquela coisa, a gente não sabe se conversa, se não conversa, fica naquela dúvida, né? Mas assim, eu vejo como salutar, mas eu acho que as pessoas têm que se separar um pouco, né? A política está aqui, eu estou aqui, né? E quem discorda de mim, não é porque ele tem alguma coisa contra mim, né? É porque ele tem uma discordância, né? Enfim, a gente está trazendo muito para si próprio, né, a política, e isso tem complicado as conversas, né? Claro que a gente está num país que tem a polarização, né? Temos pessoas que são mais tradicionais, pessoas que são mais progressistas, mas isso elas têm que conversar, não tem jeito. A gente não pode trazer um grupo progressista e ficar aí não sei quantos anos e desfazer do outro grupo, né? Eu acho que a política é revezamento também, né? Então, enfim, mais ou menos assim, né? É mais ou menos isso mesmo. Falamos bem da representatividade dos valores e vocês trouxeram bem. Eu queria só acrescentar, porque eu esqueci os valores, né? A política, do jeito que está sendo feita hoje, ela traz todos os valores embutidos, né? Então você é de um lado X, esse lado X tem uma série de valores que às vezes aquela pessoa em si nem defende aquilo, mas como aquilo está ali daquele lado, vou defender aquilo. Então, valores sobre os temas mais controversos, né? Como aborto, religião, enfim, até droga, racismo, uma série de valores que são colados ali na política e acaba colando a pessoa. E com uma narrativa que não necessariamente tem a ver com o que a pessoa acredita. É muito complicado, realmente. É uma defesa de time. Aí é levado não como uma democracia, mas como levar o conflito para um nível muito maior do que o que deveria ser. E se perde a união. Que deveria trabalhar interesses, né? Trabalhar coisas que gerassem benefícios para todos. Isso. Quando, na verdade, está virando uma outra coisa. A gente precisa de maturidade. Acho que a Fernanda pode falar um pouco da carência. Tem uma carência aí embutida, né? Tem uma carência. Acho que ao invés da gente olhar para o coletivo, a gente olha para o nosso umbigo. O que é melhor para mim, o que vai ser bom para mim, o que é que vai ser legal para os meus interesses. Só que somos seres coletivos, vivemos numa coletividade. Esse pensamento acaba se perdendo e isso tem muito da nossa falta, né? Do não saber também lidar com a nossa falta. E, na verdade, também eu acho que a interdisciplinaridade
é uma das atividades que pode ajudar a gente a olhar o outro, a trabalhar o equilíbrio de interesses. E isso os 2 livros até trazem muito bem, porque não ficam parados em um único tema. Então, assim, para falar um pouquinho de interdisciplinaridade, eu vou pedir para a Thaisa apresentar um livro que tem dentro do livro. Porque esse livro, O Céu de Alice, não para de inovar. Então, ela vai falar um pouco mais do Céu de Alice, contando algumas outras coisas. A interdisciplinaridade é muito importante, né, nas escolas, porque justamente olha o aluno, a escola em si, a sociedade, por vários olhares, né? E isso é essencial, não só na escola. Estamos até fazendo aqui. Exatamente. Então, na história tem bem marcado isso, o teatro, né, a arte em geral, professor de filosofia, né, o professor de português. Então, é um trabalho conjunto, né, nesse sentido da escola. E o livro, ele pode ser trabalhado por várias disciplinas, né, na própria escola. Quem é professor ama, porque para explicar para o aluno por que tem interdisciplinaridade, o livro tem ali todo. Então, o livro, além de poder ser utilizado em várias disciplinas, né, contém poesia, teatro, e tem uma aula, né, Fábio? Uma aula sobre gêneros literários. E tem o livro dentro do livro, que é o quê? É um livro de poesia que a Alice lê, né? Então, é muito interessante que o livro traga essa possibilidade de você sair daqui e aparecer fora um outro livro. Exatamente. Né? Porque a própria personagem está lendo um outro livro que está dentro deste livro. Então, e é lindo que a personagem fala da autora. Né? Muita inovação. Está dando muito spoiler. Tá? É verdade, é verdade. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho um feedback, né, de pessoas nesse sentido, de que pode olhar para o meu livro sobre vários aspectos. Se ela quiser ler só as poesias, ela lê as poesias. Tem uma história, né, que é o romance propriamente dito. Tem a aula sobre gêneros literários e ainda tem uma peça de teatro que pode ser encenada na escola. E que então, eu vou ter um papel garantido aí. Pois é, e essa peça até, sabe, o Mal vai falar um pouquinho pra gente dessa peça. O que eu acho muito lindo desse encontro todo, inclusive desse de hoje, do Pode Futucar, é que foi a primeira vez que eu escrevi também uma peça. Então, a gente está falando do primeiro livro do Vitório, do primeiro livro da Thaisa, que tem esse capítulo especial, que eu tenho a honra de participar, escrevendo minha primeira peça. Eu não considero uma peça para a gente já levar para o teatro, mas ela é uma peça para que os alunos que trabalhem o livro possam montar na escola. E eu me identifiquei tanto com o Vitório quanto com a Thaisa, quando disseram que a história ela vai criando a sua vida e você que vai acompanhando o fluxo do que você inicialmente imaginou criar. Isso é uma mágica, isso é uma maravilha que acontece, porque eu já tinha lido, né, a história da Alice, do Céu de Alice, conhecia algumas poesias da Thaisa, e eu adorei o humor que o livro Céu de Alice já tinha emprestado ali pela Thaisa, né, na história. Adorei o humor, as tretas entre as personagens, e é muito legal. E aí eu me imbuí, falei, poxa, para eu escrever alguma coisa tem que seguir a linha
que a Thaisa já emprestou para o livro. E aí eu fui pesquisar a mitologia grega, aí vi uma história, aí eu falei, isso aqui dá para fazer um encontro maravilhoso, porque a história já falava um pouco das vaidades, e isso já estava também nas tretas das personagens do livro. Então foi um prazer imenso de eu poder fazer e emprestar humor também para a peça, que eu acho que dialogou muito com o estilo já da Thaisa quando escreveu o romance. Eu adorei, foi uma experiência muito linda. Muito linda mesmo. E falando de experiência muito linda, Vitório também pode falar de uma experiência muito linda que aconteceu no Tenório e a Cidade Flutuante, né? Eu queria que você falasse do book trailer e também dos debates políticos que podem ser propostos nas escolas ou de algum outro tema que você acha que vale a pena falar sobre interdisciplinaridade. Então, o book trailer eu adorei, né? Até hoje eu me lembro daquela frase... Até hoje eu me lembro e esqueci agora. Da frase de Sávio. Informa Como é seu nome mesmo? Agora eu você que não lembro. Você lembra? Fala aí, dá uma palhinha. A frase toda não, eu lembro que falava alguma coisa aqui, eu acho que era uma apresentação, né? Uma coisa assim, tipo, agora vamos falar aqui, vamos apresentar. Como é que é o seu nome mesmo? É bom que todo mundo vai no canal da editora para poder ver o book trailer, né? E tem lá. E Sávio faz um anúncio, faz essa pergunta aqui que ele está mencionando, que é bem interessante mesmo. E é no canal do YouTube. Aproveitem, se inscrevam, sigam, porque o book trailer vai estar à disposição para vocês verem várias vezes. E o Pode Futucar também. Continue, Vitória. Então, com relação à interdisciplinaridade, tá vendo? Outra palavra aqui. Eu acho assim que hoje em dia é essencial, né? Porque a nossa realidade é bem complexa, cada vez mais. E a gente precisa da atuação de vários profissionais, né? Hoje em dia a gente desenvolveu muito a ciência, né? Temos contribuições de vários profissionais, psicólogo, sociólogo, teatrólogo, né? Então, médicos, pedagogos. Então, assim, como a gente trata de um universo, aí falando da escola, né, de um universo complexo, né, a gente precisa de várias visões, né, porque nem sempre aquela visão tradicional consegue dar conta do que está acontecendo, né. Então, hoje em dia, inclusive, até do profissional que hoje, assim, acho que é uns 20 anos, mais ou menos, estava meio que escanteado, né, o profissional de educação física. Hoje a gente tem que trazer, a gente precisa de um educador físico. Porque muitas crianças não têm problema de psicomotricidade, né, por conta do cotidiano delas, né. E assim a escola, pelo menos as escolas privadas, né, elas acabaram deixando um pouco de lado o aspecto aí do esporte, né. Então é muito importante. No livro Tenório, até a gestão da prefeitura tem vários personagens de várias áreas, né? Então tem que lidar também com várias pessoas, tem que lidar com a imprensa, tem que lidar com construtores, com pessoas de muitas áreas. Então a interdisciplinaridade ela está sempre muito presente. Aí já estamos começando a se preparar para o final. Eu vou pedir para a Fernanda falar um pouco dessa inserção de livros na escola, por exemplo, um livro mais voltado para a política não partidária e um livro que tem poesia, que tem teatro também. Eu queria que ela falasse, já que ela é psicóloga escolar. E depois a gente já está começando a encerrar, cada um vai dar a sua mensagem de encerramento. Bom, geralmente os livros paradidáticos aparecem nas escolas em torno dos projetos, né? Tem escolas que têm metodologia voltada apenas para projeto. Então, quando a gente vai para as escolas construtivistas, são escolas que
só desenvolvem projetos, e aí projetos em torno da matemática, da língua portuguesa, das ciências sociais, ciências naturais. As escolas mais conteudistas, mais tradicionais, geralmente tem todo esse currículo mesmo de módulo, de livro, e também desenvolve alguns projetos ao longo aí do ano letivo. O livro paradidático é assim, uma ferramenta fundamental para o processo de escolarização mesmo do sujeito. Primeiro porque sai da caixinha daquela questão do aprender ali as habilidades específicas, né, da BNCC para um mundo. Então possibilita que ele nossa, eu consigo estar em tal lugar, eu consigo viver essa experiência desse personagem, esse personagem tem a ver comigo. Quando a gente traz para esse universo adolescente histórias de adolescentes, é que é o mais interessante, porque eles acabam se identificando muito. E assim, é muito importante que nesse momento que nós estamos vivendo, as escolas de fato valorizem os livros, porque está muito fácil e rápido para o estudante estar em outro universo, que é o universo das telas. Então, rapidamente eu estou ali num clique no celular e eu estou vendo aí um movimento legal de feiras literárias, de coisas acontecendo. Eu vi até que a Futuca participou recentemente da Flickr, não é isso? Foi da Feira de Praia do Forte. Isso, da Feira de Praia do Forte. E os dois estiveram presentes. Pois lá. que bacana. Então, esse movimento é um movimento muito bacana, mas que eu vejo que as escolas de forma geral, precisam ter um movimento mais forte, porque, assim, a gente fala tanto que as famílias levem esses estudantes para esses espaços, que proporcionem para esse estudante o contato com o mundo leitor, porque, primeiro, o contato com o mundo leitor, ele proporciona uma série de coisas positivas para a formação do sujeito, né? Desde realmente o contato com a letra, a língua, que vai ajudar com que a pessoa realmente se coloque de uma forma melhor, mais forte dentro do seu espaço, até, enfim, tá ali em contato com outras pessoas, com outras culturas, com outros mundos, né? Tudo que o livro proporciona. Mas a escola ainda se perde um pouco nisso. Precisa realmente que as escolas tragam os livros de uma forma mais forte para dentro de suas salas de aula, para os seus estudantes, mostrando a importância disso para o desenvolvimento, porque, assim, a situação que a gente está vendo não é uma situação muito legal, né, dessa perspectiva, porque eles estão cada vez mais perdidos aí na facilidade dos eletrônicos, né? Então é muito importante que isso seja cada vez mais visto, sabe? É visto, mas não com a importância que deve ser. Ah, bacana. Pois é, estamos infelizmente encerrando e cada um vai dar uma mensagem de encerramento para a gente poder fechar o episódio 2 do Pode Futucar. Uma mensagem de encerramento. Então, eu queria inicialmente agradecer a editora Futuca Cuca, ao Pode Futuca, né? Pode Futucar. Pode Futucar. Pronto, eu já posso Pode futucar. Queria também agradecer, né, as pessoas que assistiram, né? Espero também ser convidado outras vezes, né? Pois é, tomara. Não Tomara. só na Futuca. Pois é, ele está concorrendo para o Jabuti, quem sabe, né? Pois é. Então, gente, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer. Muito legal estar aqui com vocês, me senti super futucada. Pode Futucar, é bem interessante esse nome, porque o nome da editora é muito lindo, né? Editora Futuca Cuca. E acho que é justamente essa ação de futucar, de provocar alguma sensação dentro da gente, tirar a gente da zona de conforto, né? Tirar a gente desse estado de estabilidade, assim, para que a gente se renove, enfim. Foi muito legal estar aqui com vocês, agradecer a Thaís, a Vitória, eu ia falar de novo. A Fábio, né? Eu sou péssima com nomes. A Fábio, mais uma vez, e, enfim, foi ótimo. Também quero agradecer a todos, agradecer
Vitório, Fernanda, Sávio, Fábio. Agradecer por estar aqui e participar desse Pode Futucar. E dizer que eu acho importante espaços como esse, porque eu mesmo vou até confessar que eu estava nervosa de vir aqui de falar, mas eu acho importante, mesmo com todo o nervosismo, mesmo com toda a vulnerabilidade, né? Exatamente. Eu quero dizer que é importante esse tipo de conversa sobre livros, sobre editoras, sobre arte e sobre política, psicologia, adolescência, todos esses temas que nós abordamos aqui, né? Sobre gente. Sobre gente. Então é isso, eu queria agradecer a todos. Eu também quero agradecer aos ouvintes do Pode Futucar. Espero que nós tenhamos nesse segundo encontro futucado vocês que nos ouviram a pensar sobre tantas questões e ficarem provocados também para lerem os 2 livros que a gente conversou. Obrigado, Fernanda, por suas colocações. Obrigado, Vitório. Que prazer estar perto de você mais uma vez, além de já ter participado lá do Book Trailer. Thaisa, muito obrigado também pela oportunidade que você me deu dentro desse livro, do Céu de Alice, de eu estar com você nesse livro e ter contribuído. E Fabiana, que admiro muito o seu trabalho, Fabiano, sua vontade, seus desejos de levar à frente a Futuca Cuca, trazendo pessoas com muita qualidade, e você sendo também pioneira, assim, de estar trazendo primeiros autores e de estar abraçando a sua editora, esses conteúdos de pessoas talentosas que às vezes têm dificuldade de chegar numa editora já estabelecida, que bota muitas barreiras, e ver você ampliando o alcance da Futuca Cuca com esse Pode Futucar. Então, futuquemos todos. Todos. Pois é. Para mim é um prazer enorme. Eu me sinto aqui numa constelação, são estrelas, né? Eu estou muito orgulhosa. Os livros são belíssimos mesmo, valem a leitura. E o que a gente propõe no Pode Futucar é o encontro de autores, o encontro de pensamento. O livro, com a experiência ampliada, ele alcança realmente muito além do que ele foi proposto no momento que foi escrito. Várias coisas, quando a gente conversava, a gente até dizia, não, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas a verdade é que depois do livro pronto, acontece muito mais coisas, né? Então, o Pode Futucar episódio 2, né? Belíssimo, lindo encontro. Obrigada, Fernanda, obrigada, Vitória, obrigada, Thaisa, obrigada, Sávio. Obrigada também à equipe aqui do estúdio, que fez aqui, está aqui nos acompanhando, uma equipe maravilhosa também que está nos acompanhando. E com isso nós concluímos o nosso episódio 2 do Pode Futucar. Pode Futucar, experiência ampliada de leitura, encontro com autores da editora Futuca Cuca em podcast.